Muito bem. Então, como eu faço sempre, depois de dar a boa noite a todos os meus irmãos e irmãs, vou fazer um pequeno sumário do que é que vamos estudar hoje. Vamos ver primeiro uma breve recapitulação da história do movimento milerita e da sua mensagem. Foi o nosso estudo da semana passada. Eu vou fazer uma breve menção, um breve resumo disto para ficar compreendido a circunstância sobre a qual vamos falar em seguida. E quais são essas circunstâncias? Primeiro, vamos ver como normalmente há uma compreensão parcial da revelação divina. Depois vamos ver a incompreensão parcial de Daniel 9 pelos apóstolos no tempo de Jesus, na primeira vinda de Jesus. E, por último, vamos ver a incompreensão parcial de Daniel 8 pelos mileritas antes da segunda vinda de Jesus. Portanto, este vai ser o nosso sumário para hoje. Começando então pela recapitulação do movimento e da mensagem de Miller. Nós estudamos que William Miller, foi um batista leigo que, depois do estudo aprofundado das Escrituras, usando apenas a Bíblia e uma concordância bíblica, ele chegou à conclusão, depois de muito estudar, mas com as leituras que eu já tinha feito sobre história, nomeadamente sobre história mundial, ele chegou à conclusão, tirou várias conclusões. Uma delas foi de que a interpretação de Daniel 8:14 até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado significava a vinda de Jesus a esta terra. Porquê é que ele interpretava assim? Porque ele interpretava o santuário como na altura se interpretava como sendo a terra, a purificação do santuário, a purificação da terra pelo fogo, que aconteceria na segunda vinda. Daí ele ter extrapolado e concluído que Daniel 8:14 dava-nos a data da segunda vinda de Jesus. E foi isso que ele se pôs a anunciar, primeiro sozinho, e depois, sobretudo, a partir de 1840, com uma máquina poderosa ao seu serviço, muito graças a um senhor, um pastor chamado Himes, que o ajudou a criar um verdadeiro movimento em todos os Estados Unidos da América, com os meios de comunicação da altura de ponta, que eram os jornais, impressos graças à invenção de Gutenberg alguns séculos antes. E, portanto, Miller apresentou ao povo americano e através de escrito a todas as missões espalhadas pelo mundo, apresentou a doutrina de que Jesus iria voltar algures entre 1843 e 1844, entre o outono de 1843 e o outono de 1844. Foi inicialmente esse o período de tempo que ele estipulou para a segunda vinda de Jesus. Mas, portanto, Miller foi um homem muito sincero. Eu acredito que ele foi um homem de Deus e guiado por Deus. Mas a pergunta que se impõe é: mas como é que pode ter sido um movimento de Deus, um movimento de Miller, se o que eles proclamaram não aconteceu e se, portanto, eles erraram, falharam na sua predição sobre o acontecimento que iria acontecer entre 1843 e 1844? Bem, isso leva-nos ao primeiro tópico de hoje, a compreensão parcial da revelação divina. A obra de Deus, ao longo das eras, apresenta um mesmo padrão em cada grande movimento de reforma ou de reavivamento. Através do seu Espírito Santo, Deus dirige os seus servos humanos nos grandes movimentos que levam avante a obra da salvação. Mas, e este é o mais importante, nenhum homem, por mais honrado que fosse pelo céu, atingiu uma plena compreensão do grande plano da redenção, ou até mesmo uma apreciação do propósito divino envolvido na obra do seu próprio tempo. Os homens não compreendem perfeitamente os desígnios de Deus inerentes à obra que Ele lhes dá a fazer. Eles nunca compreendem totalmente a mensagem que proferem em nome de Deus. E os irmãos podem estar a pensar, mas exemplos disso? Sim, mesmo os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, que receberam a inspiração divina, não compreendiam plenamente todo o sentido das revelações que lhes eram confiadas. O significado da sua mensagem deveria ser desenvolvido mais e melhor percebido ao longo das eras, à medida que o povo de Deus precisasse de instrução que essas mensagens continham. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel, quando recebeu a mensagem que está registada no capítulo 8 do seu livro, nomeadamente onde está precisamente esta
esta mensagem sobre as 2.300 tardes e manhãs, Daniel não compreendeu inteiramente a mensagem nem a visão que recebeu. Ele, aliás, até ficou doente por causa da preocupação de não ter compreendido inteiramente o que estava a ser comunicado a ele pelo Espírito Santo. Mas, além de Daniel, poderíamos dar outros exemplos. Na verdade, o apóstolo Pedro ensina isto claramente quando escreveu em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, o seguinte: da qual salvação, está a falar da salvação oferecida por Cristo, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasiões de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e agora que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Ou seja, o que Pedro está a dizer é que, relativamente às profecias messiânicas, nomeadamente a essas profecias, sobre a primeira vinda do Messias, o seu significado, o significado da sua morte e da sua ressurreição, os profetas do Antigo Testamento que profetizaram sobre isso não compreenderam inteiramente aquilo que estavam a dizer, nem perceberam completamente o ensino que estavam a dar através da ação do Espírito Santo. Na verdade, só foi inteiramente compreendida, a série de profecias messiânicas só foram compreendidas realmente quando Jesus, depois de morrer e ressuscitar, transmitiu aos apóstolos esse conhecimento, essa interpretação, e eles puderam usá-la para então proclamar o Evangelho na Judeia, em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e depois em todo o mundo. Agora, embora não tivesse sido aos profetas compreender plenamente as coisas que eram reveladas, eles esforçaram-se para obter a mais ampla compreensão das verdades que Deus lhes confiava. Frequentemente é por causa de algum erro ou de alguma negligência da sua parte que os homens compreendem tão imperfeitamente as mensagens de Deus. É frequentemente dos membros do povo de Deus e até dos servos de Deus está tão cega pela aceitação de opiniões, tradições e falsos ensinos humanos que eles apenas são capazes de perceber parcialmente as grandes verdades que Deus revelou na sua palavra. Ora, isso foi exatamente o que aconteceu com a incompreensão parcial de Daniel 9 pelos apóstolos. Se os apóstolos tivessem compreendido bem esta profecia, eles não teriam sofrido o desapontamento que sofreram. Porque foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos de Cristo. Eles tinham uma concepção popular do Messias. Eles acreditavam que o Messias viria pela primeira vez com grande poder para conquistar ou para ganhar para si o trono de Israel e submeter todas as nações do mundo à liderança de Israel. E eles acreditavam nisto. E pensavam que Jesus iria proceder assim, instaurar o seu reino na terra com base nos seus poderes dados por Deus. Não perceberam que as palavras de Cristo sobre a sua morte futura eram uma realidade e deviam ser interpretadas corretamente. Eles não compreenderam quando Cristo lhes dizia que era mistério que ele tinha que passar pela morte e pelo sofrimento. Cristo tinha-os enviado com uma mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, está registrada esta mensagem lá. Esta mensagem do tempo estava baseada na profecia de Daniel 9. Nós estudámos brevemente essa profecia na semana passada. Lembram-se que o decreto para começar a reconstrução de Jerusalém seria emitido em 457 a.C., depois passar-se-iam 483 anos, ou seja, 69 semanas de anos, até chegarmos a 27 da nossa era, o início da última semana, em que Jesus foi batizado e começou o seu ministério como um Messias, um ungido pelo Espírito Santo de Deus, depois do seu batismo. Depois, nessa semana, na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio depois do ministério de Jesus, no ano 31, na Páscoa do ano 31, o Messias seria morto, e foi o que aconteceu com Jesus na cruz. E depois, passado mais 3 anos e meio, no outono de 34 da nossa era, terminaria o tempo de graça para a nação judaica
e começaria a expansão de Israel, do Israel espiritual, a igreja, por todo o mundo. Começaria a perseguição à igreja em Jerusalém e eles espalhar-se-iam levando o evangelho para onde quer que fossem. Assim, portanto, com esta interpretação da profecia de Daniel 9, se ela tivesse sido interpretada corretamente, o que não foi na altura, os discípulos não teriam antecipado uma breve instalação do reino messiânico como capital em Jerusalém. Eles não teriam pensado que Jesus iria instaurar um reino terreno com o seu poder com base em Jerusalém. Assim, eles pregaram a mensagem que Cristo lhes confiou, mas compreenderam-na imperfeitamente. Embora a sua mensagem estivesse fundada em Daniel 9:25, eles não viram que o versículo seguinte, 9:26, indicava que o Messias deveria ser cortado, ou seja, deveria ser morto. Devido aos seus conceitos errados, ficaram cegos para o sentido pleno da profecia e das palavras de aviso de Cristo, quando lhes dizia que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito e fosse morto à mão dos judeus, das autoridades judaicas. Assim, eles apresentaram à nação judia a mensagem profética, mas quando esperavam ver Jesus ascender ao trono de Davi, Cristo foi crucificado. O desespero tomou posse dos discípulos. Afinal, Jesus tinha vindo no tempo exato indicado pela profecia. O testemunho da Escritura tinha sido cumprido em todos os detalhes no seu ministério. A palavra de Deus e o Espírito de Deus atestavam que a missão de Jesus fora confiada por Deus. Mas com a inesperada morte de Jesus, a mente dos discípulos ficou coberta de incerteza e dúvida. Não se lembraram das palavras de Jesus sobre a sua morte futura, nem compreendiam as palavras proféticas de Daniel, que indicavam que o Messias deveria primeiro sofrer e morrer. A pergunta que os apóstolos faziam depois daquela sexta-feira foi: se Jesus fosse o Messias, por que razão foram eles desapontados pela sua morte violenta? Por que razão ele morreu? Por que razão os sonhos dos apóstolos terminaram ali? Na verdade, nós sabemos que o anúncio que tinha sido feito pelos discípulos em nome do Senhor estava correto. E os eventos para que esse anúncio apontava estavam a ocorrer nesse mesmo momento. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, tinha sido a sua mensagem. Quando o tempo, ou seja, as 69 semanas de Daniel 9, que deveriam chegar até ao Messias ungido, chegou, Jesus foi de facto ungido pelo Espírito Santo após o seu batismo, como eu já disse, no ano 27 da nossa era. E o reino de Deus que eles tinham declarado estava próximo. E estava de facto próximo. E foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino de Deus não era um império terrestre como esperavam os judeus. Nem era o reino futuro que Daniel 7 afirma que será entregue aos santos de Deus no fim da história. Era o reino da graça, não o reino da glória. Era o reino do governo de Cristo no coração de todos os seres humanos que o aceitem e que se preparam para entrar então no reino da glória que ele virá fundar na sua segunda vinda. O reino da graça foi instituído pela promessa de Gênesis 3:15, a graça no plano da salvação, mas foi estabelecida apenas pela morte de Cristo. A partir da morte de Cristo, o reino da graça tornou-se uma realidade nesta terra. Assim, a morte de Cristo, exatamente o evento que os discípulos tinham interpretado como sendo o destruidor das suas esperanças messiânicas, foi o ato que instaurou o reino da graça e cumpriu toda a profecia de Daniel 9, em todos os seus pormenores. Embora os tenha desapontado, a morte de Cristo foi o clímax da prova de que a crença dos discípulos sobre o messianato de Jesus era correta. Jesus era o Messias de Israel. O propósito da graça de Deus atingiu o seu cumprimento, apesar do desapontamento dos apóstolos. Tinha sido a sua noção errada, popular, do que era o Messias e o seu desejo de glória mundana que os tinham induzido em erro. E este erro levou à sua decepção e à sua provação. Deus permitiu que eles passassem por esta decepção e por esta provação para os preparar para o seu ministério futuro de levar o Evangelho a todo o mundo. Embora os discípulos tivessem compreendido apenas imperfeitamente o significado da mensagem que proclamaram, eles tinham pregado o aviso profético dado por Deus, e este tinha-se cumprido integralmente.
Devido à sua ressurreição, Cristo explicou as profecias que tinham sido cumpridas, não só na sua ressurreição, mas na sua morte, no seu ministério, no seu nascimento. E, nomeadamente, entre as várias profecias, a profecia de Daniel 9. E Cristo ensinou-lhes isto para afirmar a fé de Deus nas declarações proféticas das Escrituras. A incerteza e a angústia dos apóstolos deram lugar à perfeita fé na palavra de Deus. Que preparação tinham os discípulos recebido para a obra que tinham diante de si? Sem dúvida, uma preparação necessária. Eles tinham passado pela prova e, quando haviam perdido a esperança, viram a palavra de Deus cumprir-se perfeitamente. Ora, o que aconteceu no primeiro advento acontecerá também no segundo, ou aconteceu com os milagritas. A experiência dos discípulos que pregaram o evangelho do reino no primeiro advento de Cristo foi espelhada pela experiência dos milagritas que proclamaram a mensagem do segundo advento de Jesus. Tal como os discípulos proclamaram que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, também Miller e os seus associados proclamaram que o período profético mais longo e final previsto na Bíblia, as 2300 tardes e manhãs, estava prestes a expirar e o reino eterno de Cristo estava prestes a ser inaugurado. A pregação dos discípulos no que toca ao tempo estava baseada na profecia das 70 semanas de Daniel 9. A mensagem proclamada por Miller e pelos seus companheiros anunciava o final dos 2300 dias de Daniel 8:14, dos quais a profecia das 70 semanas fazia parte. Tanto a pregação dos discípulos como a dos mileritas estava baseada no cumprimento de uma porção diferente do mesmo grande período profético, que está reunido no capítulo 9, no capítulo 8 e no capítulo 9 de Daniel. Tal como os discípulos de Jesus, William Miller e os seus associados não compreendiam plenamente a importância e o sentido da mensagem que proclamavam. Erros há muitos estabelecidos na Igreja impediram-nos de obter uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Assim, embora eles tivessem proclamado a mensagem que Deus lhes tinha confiado, no entanto, por causa da sua compreensão imperfeita do sentido dessa mensagem, eles foram desapontados. No caso de Miller, ao explicar Daniel 8:14, que diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Miller adotou a crença difundida na igreja do seu tempo de que o santuário era a terra e de que a sua purificação era a purificação da terra pelo fogo, a quando da vinda do Senhor. Ou seja, quando ele descobriu que o fim dos 2300 dias estava previsto ser a data de 1854, ele concluiu que isto revelava o tempo da segunda vinda de Cristo. Ele errou. O seu erro resultou dele aceitar a ideia popular de que o santuário era a terra e de que a sua purificação era a purificação pelo fogo da segunda vinda de Cristo. Na verdade, a purificação nada tem a ver com a terra, nem com a vinda de Cristo. A purificação do santuário tem a ver com o juízo investigativo que começaria nesta data, de 1854, e se prolongaria até ao fim do tempo, antes da vinda de Jesus. Esse juízo investigativo, ou seja, esta purificação do santuário, porque é a mesma coisa, uma vez que a purificação do santuário se fazia segundo o santuário terrestre e segundo o Levítico 16, se fazia por uma cerimónia especial chamada o Dia das Expiações, em que o sumo sacerdote purificava o santuário terrestre e dava a oportunidade a que Deus julgasse o povo no decurso do ano que tinha decorrido, na confissão dos pecados que tinham sido feitas naquele santuário terrestre. Ora, a Bíblia ensina-nos que existe um santuário celeste onde Cristo oficia como sumo sacerdote desde que ascendeu aos céus no ano 31 da nossa era. E é esse santuário que iria ser purificado do registro de pecados que está, digamos, armazenado lá, que tem a ver com a confissão dos pecados de todos os crentes de todas as épocas que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse santuário é que iria ser purificado. Jesus começou a oficiar nele, como eu disse, a partir do ano 31, depois de ascender aos céus, e tinha oficiado nele até 1844, usando a primeira parte do santuário, o lugar santo,
para interceder pelos pecadores junto de Deus. Mas era necessário que esse santuário fosse purificado, tal como era simbolizado no dia das expiações do santuário terrestre. Então o santuário celeste iria ser purificado à semelhança do que acontecia com o santuário terrestre. E essa purificação aconteceria precisamente no fim dos 2300 tardes e manhãs. Por isso é que o texto diz: e o santuário será purificado. Não o santuário na terra, porque em 1854 já não havia santuário na terra, os judeus já não tinham santuário, mas só podia ser o santuário do céu, do que nos fala o livro de Hebreus e também o livro de Apocalipse, em várias passagens importantes. Portanto, essa purificação do santuário é o que estava previsto na profecia de Daniel 8:14. Era uma obra de juízo, como eu disse, que precede a segunda vinda. Em Apocalipse 22:12 há uma referência a este juízo também, em que o texto diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, Jesus só pode voltar à terra depois de ter decidido quais são aqueles que vão receber o galardão da vida eterna e quais são aqueles que vão receber o castigo da morte eterna. E para que Jesus pudesse fazer isso, ele tinha que proceder a um juízo do povo de Deus. E é exatamente isso que é feito desde 1854 no Santuário Celeste, e que estava previsto em Apocalipse 14:7, que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Esta proclamação de Apocalipse 14:7 seria feita também no tempo do fim, porque a estrutura da Apocalipse, onde está inserido este capítulo 14, mostra-nos que o capítulo 14, sobretudo a segunda parte, referente à mensagem dos 3 anjos, é um capítulo que tem a ver com eventos escatológicos, ou seja, eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus. Pelo que este texto, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, se aplica ao tempo do fim e, portanto, se aplica a uma mensagem que a Igreja Adventista, que se vê representada neste símbolo dos 3 anjos, iria proclamar a todo o mundo antes da segunda vinda de Jesus. Ora, portanto, o que é que nós podemos concluir disto tudo? Os mileritas deram a sua mensagem no tempo certo, mas, assim como os discípulos declararam que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, baseados na profecia de Daniel 9, mas não perceberam que na mesma profecia estava perdido, que o Messias seria morto, também os mileritas pregaram a mensagem baseada em Daniel 8:14 e Apocalipse 14:7, mas não perceberam que havia ainda 2 mensagens em Apocalipse 14 que tinham que ser dadas antes do advento de Jesus. Ou seja, eles não perceberam, não compreenderam que a mensagem do primeiro anjo, que falava na vinda da hora do juízo de Deus, ainda seria seguida de outras 2 mensagens, ainda no capítulo 14 de Apocalipse. Isso implicava que haveria uma mensagem a ser proclamada pela Igreja de Deus no tempo do fim, especialmente dirigida a todo o mundo, anunciando a segunda vinda de Jesus e a preparação para essa segunda vinda. Mas, assim como os discípulos estavam enganados no que toca ao reino de Deus, a ser instituído no final das 70 semanas, também os mileritas estavam enganados sobre o evento que ocorreria no final dos 2300 dias. Em ambos os casos, houve uma aderência a erros populares que cegaram a mente para a verdadeira interpretação da profecia proclamada. Mas tanto os discípulos como os mileritas realizaram a vontade de Deus ao proclamarem a mensagem que ele desejava que fosse proclamada, e tanto os discípulos como os mileritas, por causa da sua compreensão imperfeita da mensagem que proclamavam, sofreram um profundo desapontamento. No entanto, Deus realizou o seu propósito beneficente ao permitir que o aviso milerita do juízo final e da segunda vinda de Cristo fosse dado de modo como foi. Por que é que Deus permitiu que isto fosse assim? Porque Deus queria fazer um teste. O tempo definido foi um teste à Igreja. Era necessário provar se havia amor pelo Salvador, se havia vontade de acolher o Salvador na sua segunda vinda. O desapontamento deveria também ter aspectos positivos. Foi um teste da fé e do amor dos que receberam o aviso e creram nele, nomeadamente os mileritas adventistas, ou os adventistas mileritas, os seguidores de Miller.
Estes apontamentos levou-os a estudar, a voltar a estudar a profecia, não só Daniel 9, mas também Daniel 8, e não só Daniel 8 e 9, mas também as profecias mais destacadas do Apocalipse de Daniel. Estes apontamentos ensinou-os também a fundamentar tudo sobre a interpretação correta da Bíblia, a serem cautelosos na interpretação bíblica, nomeadamente das profecias bíblicas. E tal como aconteceu com os apóstolos, aquilo que na sua hora de teste parecia incompreensível aos mileritas, seria tornado claro depois do desapontamento. Veremos no programa posterior qual era o verdadeiro evento a ocorrer no fim dos 2300 dias e qual a relação desse evento com a segunda vinda de Cristo. Iremos estudar isso mais à frente. Num programa posterior, vamos analisar com cuidado esta questão do juízo final, do tempo da hora do juízo e qual era o significado da purificação do santuário. Mas por agora ficamos por aqui. No próximo programa, vamos falar sobre o grande despertar religioso do século XIX na Europa, ligado à proclamação da segunda vinda de Cristo. Ou seja, vamos ver que não foi apenas na América do Norte que houve um grande avivamento, reavivamento, com base na crença da breve vinda de Jesus a esta terra, mas na Europa também houve um movimento muito importante à volta das profecias do Apocalipse de Daniel, que antecipava a segunda vinda de Cristo para muito breve. Vamos estudar os principais pensadores e teólogos que dirigiram a obra de que anunciava a segunda vinda de Jesus na Europa. Vamos estudar alguns deles com mais detalhe e vamos ver que Miller não estava sozinho neste movimento que ele fundou na América, mas que na Europa teve a sua contraparte e teve a sua correspondência também, com base na interpretação das profecias do Apocalipse de Daniel. É o meu convite, estejam presentes na próxima semana e iremos analisar então o movimento da segunda vinda de Jesus na Europa.